começar, vamos fechar os olhos, por favor. Agradecendo a Deus, agradecendo aos gurus por mais essa oportunidade, por mais esse encontro, por mais essa respiração. Tanto para agradecer, tanto para aproveitar, tanto para crescer. Nossa vida tem que se tornar dinâmica nesse sentido. Em cada instante, com esse desejo de evoluir, de compreender. Cada instante é único e não volta mais. Cada respiração é única e não se repete. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvi Navaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. De um pouco mais de 2 meses, eu tive na Índia para vários eventos. E aí, quando eu voltei, depois de algumas horas, eu fui para a Argentina para mais 15 dias. Essa viagem da Índia foi muito especial por várias maneiras. Primeiro foi a celebração de um evento único no planeta chamado Kumbh Mela. E esse ano foi um evento especial ainda em cima desse, porque ele era chamado Maha Kumbh Mela, a Kumbh Mela maior, a mais grandiosa. E esse evento é um alinhamento planetário e solar e lunar, e isso acontece a cada 144 anos. E é a maior congregação humana desse universo. Em, talvez em 40 dias, eu não sei agora como eles calcularam isso, mas eles esperavam mais ou menos entre 400 e 500 milhões de pessoas num local, reunidas. No dia mais cheio, num dia tinham 80 milhões. Talvez é algo que não dá nem para pensar direito. Mas foi muito interessante, porque se você vê um bando de gente reunida assim no Ocidente ou no Brasil, você fala, é briga, com certeza. Tem alguma coisa está acontecendo, é um arrastão. Mas imagina esses milhões e milhões de pessoas com uma meta, divindade, pureza. Eu vim aqui para esse propósito divino. Então era uma enxurrada de gente, mas fluindo dessa mesma perspectiva, dessa mesma maneira. Depois tiveram outros eventos, mas esse foi talvez o mais importante numa das perspectivas. Mas o aspecto que, na verdade, tem um peso maior ainda é a presença do guru o tempo inteiro. Então, talvez se a gente tivesse ido para um evento desse de milhões e milhões de pessoas sem uma compreensão profunda de alguém que vê, que enxerga e guia, talvez não tivesse o mesmo valor. A gente estava no acampamento. No meio desse evento, chegou um brasileiro, apareceu lá. Ele estava parecia cansado e meio sujo, assim, talvez e ele foi sozinho. Levou uma barraca e estava fotografando. Mas aí, conversando com ele, a experiência era diferente. A compreensão era diferente. O Guruji, na verdade, a ideia hoje não era para falar da Kumbh Mela, mas o Guruji, antes de cada palestra, porque é uma congregação humana e não só humana. Considera-se que todos os seres divinos, mestres espirituais, em corpo físico ou corpo astral, se reúnem.
lá, pela energia. Então, quando o Guruji sempre ia começar uma palestra, ele falava: eu me curvo a Deus, eu me curvo aos mestres, todos os santos e sábios, e todos os mestres em forma física, em forma astral, em forma sutil, que estão presentes aqui. E um mestre realizado nunca ia falar isso da boca para impressionar alguém, falar, talvez eles deem mais moral porque eu fale isso. Era uma experiência. Então era uma energia, uma força que ele percebia e ele compartilhava e explicava e tentava levar todos reunidos para essa experiência. Então tem duas maneiras de enxergar. Então algumas pessoas olhavam essa multidão e ficavam assustadas. Por quê? Porque associavam, e se alguém morrer? E se alguém me amassar? E se alguém pisar em mim? Mas tinha uma outra perspectiva que era esse fluir do divino. Deus em 80 milhões de formas fluindo e se movendo. E aí a experiência é completamente diferente. O nosso acampamento tinha um negócio que chamava Narayana Seva, que é oferecer comida para as pessoas. A gente ficava bem na frente da avenida aqui, a avenida principal. Nesse dia mais importante, durante 24 horas, sem cessar. Imagina, por exemplo, uma das nossas marginais, abarrotada de gente, sem espaço para andar, 24 horas sem cessar, fluindo gente. E aí o nosso instituto se dispôs a servir comida para essas pessoas na rua, nessa avenida. Então, era uma panela que umas duas, três dessas, assim, e uns pratinhos de folha, feitos com folha, e aí algumas colheres de madeira. Quando montava aquela mesa, imagina esse oceano de gente, milhões de mãos, eu quero, eu quero. E essa panela acabava em menos, 20 minutos, acabava. Em uma hora, tipo, acho que umas 3 a 5 mil pessoas comiam. Mas assim, e era nada pelo esse oceano de gente. Então, mas é uma experiência linda, nessa perspectiva de sentir a divindade muito mais manifestada por essa intensidade do local, planetário, ou seja, mas de milhões e milhões de devotos reunidos. E aí, durante essa viagem, não só da Kumbh Mela, a gente teve a oportunidade de estar mais próximo do Guruji durante esses meses. E é claro, ele deu muitos ensinamentos, palestras, ensinamentos formais, teve iniciação monástica. Mas também muitas vezes uma palavra ou uma atitude trazem um monte de ensinamentos. Essa é a beleza de um mestre. Ele não está ensinando só quando ele senta e fala, agora eu vou ensinar. Mas o tempo inteiro, a vida inteira é um livro, é um ensinamento. Olhando, andando, falando, comendo, tudo é um ensinamento. E aí um dia eu estava andando no Ashram e eu tinha que chegar perto de onde ele fica. E aí quando eu subi, ele estava lá, junto com outros monges sentados, e ele estava conversando em Oriya, na língua local. E ele estava acabando de falar informalmente, ele estava de pé e todos os monges sentados. E aí eu fiquei um pouquinho parado, ele olhou para mim antes de ir embora e falou: Você entendeu o que eu falei? Eu cheguei, 45 do segundo tempo, e ele falando em Oriya. Eu fiquei quieto, porque ele já sabia que eu não tinha entendido nada. E aí ele só traduziu um pedaço. Ele falou assim: o que eu estou falando é, existem dois aspectos. Ele falou em inglês: ideal e idol. Ou ideal e
ídolo. Presta atenção e entenda qual desses você deve seguir. Pronto, ponto final. E foi embora. E isso ficou na minha cabeça. O que significa isso? O que significa esses dois aspectos? Ideal e ídolo. Idol, ideal. Por trás de um ídolo existe um ideal. Por exemplo, Jesus é um ídolo? Sim ou não? É um ídolo. As pessoas o adoram, reverenciam, mas ele tem um ideal por trás disso. As pessoas adoram a forma de Jesus, por exemplo. E existe um ideal por trás disso ou não? O que é o ideal por trás de Jesus? Hum? O amor. O que essa forma chamada Jesus, que é ídolo, representa? Amor, perdão, paz. Todos os ensinamentos são o ideal. Então, qual desses a gente deveria viver? Ídolo ou ideal? Qual desses a gente deveria se ater mais? O ideal. Ele mesmo disse: que adianta ficar falando assim, mestre, 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 se você não segue o que eu falo? Se você não faz nada do que eu estou pedindo? Porque senão, se você segue só o ídolo e esquece o ideal, vira o quê? Ido, idolatria. Mesma coisa. Krishna, tudo tem a parte que é o ídolo e a parte que é o ideal. Esses dois nomes representam esses aspectos. E onde a gente deveria se ater. E isso pode se estender para tudo. Onde a gente está se conectando. Por exemplo, as pessoas gostam de ler escrituras, elas entram no caminho espiritual e elas sentem-se atraídas por vários temas e tópicos e itens e elas leem. Isso é? Qual desses dois é? Qual desses dois nomes, conceitos? Isso é ídolo ou ideal? Hum? Não, isso é ídolo. Ler é ídolo. É teórica. E que é o ideal? Aplicar. Aplicar. Escrituras em sânscrito é chamada de granta. E em sânscrito tem outra palavra muito parecida que é granti, que é obstáculo ou nó. Então o Guruji fala: se você ficar só lendo, lendo, lendo as escrituras, o que vai acontecer na sua cabeça vai dar um nó, granti e granta. Se você não aplicar o que você está lendo, só a informação, só a informação. Por isso que o Gurudev falava: lê um pouquinho, digere, digere, medita. Ele falava: pega um verso da Bhagavad Gita ou da Bíblia, escreve num papelzinho e deixa no seu bolso. Durante o dia, pega esse papelzinho, abre, lê. Tenta entender mais um pouco. Tenta entender mais um pouco. Tenta aplicar na sua vida. Se não, é só, de novo, idolatria. Por quê? Vamos supor, se uma pessoa só sabe coisas teóricas, o que ela vai ter? Ego. Ela vai ter ego. De querer. Porque saber tanto só tem um propósito. Eu preciso mostrar para alguém? Eu preciso mostrar que eu sou sabido. Então, se você não aplica o que você estuda, o que você lê, esses princípios, só ídolo, sem o ideal. Porque através das escrituras, a gente deveria transformar nossa vida numa vida ideal, numa vida exemplar. Esse é o princípio de qualquer escritura sagrada. Mas se a gente não aplica isso e só fica na nossa cabeça e não tem transformação,
ídolo e ideal. Uma vez, Swami Sri Yukteswarji, ele nunca aceitava as coisas se alguém falava, ele precisava de comprovação. Desde criança, ele tinha essa natureza de questionar e de perguntar, as pessoas não, às vezes se irritavam com ele. E aí tinha uma pessoa que era um mestre, e ele ficava ensinando pro, pro vilarejo onde Sri Yukteswar morava, só que ele ficava falando e as pessoas, porque ele falava em sânscrito e dava uns ensinamentos, as pessoas ficavam impressionadas com ele. E o Sri Yukteswar conhecia um pouco de espiritualidade, de sânscrito, ele falou assim, ele só está falando vazio, não tem sentido nenhum que ele está falando. E as pessoas não conhecem, ficam, e adoravam, e vinham. Aí um dia antes do Sri Yukteswar, e ele ensinava, ele falava, é isso aí, essa pessoa falava, era nada, era puramente teórico. Ele não tinha compreensão do que ele estava falando, ele não tinha experiência do que ele estava falando, só que ele falava bonito. Aí um dia, um pouco antes dessa pessoa chegar, o Sri Yukteswar pegou algumas palavras sânscritas e escreveu num papel e distribuiu para as pessoas. E eram umas coisas toscas, assim, não tinham significado com nada. E aí ele foi lá no palco antes dessa pessoa chegar e começou a falar sobre o papel que ele escreveu. 3, 4 palavras que nem se conectavam direito com uma frase. E as pessoas, quando o Sri Yukteswar começou a falar, as pessoas, uau, incrível! E aí ele depois falou, esse é para vocês verem o seu nível de compreensão. E até hoje, esse ser que estava aqui só enganando vocês. E nisso, quando ele estava falando desse jeito, quem chegou? Ele, que era para palestrar. Ele ficou louco da vida e queria pegar o Sri Yukteswar. Ele fugiu. Então, se a gente não aplica o que a gente aprende, nó. E a gente fica só no aspecto ídolo, não ideal. Era o que o Gurudev falava, que tinha o Jacob, que era um papagaio lá no Ashram. Eu já falei isso. Então ele ensinava ele. Falava Jesus, Jesus, e ele repetia Jesus, Jesus. Moisés, Maria, Krishna. Ele ficava o tempo inteiro falando. Mas quando ele via algum perigo, ele esquecia todos os nomes e gritava. Ele só gritava. Então, se a gente só estuda, a gente vira um papagaio, repetindo, repetindo. Só que aí, o que acontece? Quando chega na hora da gente aplicar, a gente estuda, a gente aprende. Para quê? Para transformar nossas vidas. Mas eu estudo, estudo. Aí chega um problema, me acabo, desabo, perco o equilíbrio, choro. Vem alguma coisa, reajo, brigo. Será que eu estou transformando o ídolo em ideal? Ou seja, a minha vida está se transformando por causa dessa forma ou dessa representação ou não? Isso é uma análise que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Um outro aspecto importante entre ídolo e ideal. Isso é extremamente prático e deveria ser prático nas nossas vidas. Esses dois. A nossa relação com um guru. O que significa ídolo? Um guru tem essas duas partes, ídolo e ideal. O ídolo é essa forma, barbuda, com nome, uma roupa laranja, indiano, ou essa linhagem, não importa. Mas o que é o ideal? Hum? Ideal, teachings, ensinamentos. Guruji afirmou uma coisa.
um ser humano, um guru não é um ser humano. E um ser humano não é um guru. Então, por trás desse ídolo, que é uma forma que anda, que fala, que come, que dorme, que dá bronca também às vezes, por trás desse ídolo existe um ideal. E esse ideal é chamado Guru Tattva. E Guru Tattva é o princípio divino manifestado nesse ídolo, nessa forma. Por trás dessa forma existe esse princípio divino manifestado completamente. Então, quando a gente está próximo, a gente se sente atraído, a gente se sente bem, a gente sente amor. Mas será que é o amor que vem dessa forma? Ou que vem desse princípio divino plenamente manifestado? Do princípio divino. Mas se a gente esquece desse princípio divino e se apega à forma, não funciona. E a maioria das pessoas está apegada à forma. Uma vez, o Gurudev estava deitado e chegou uma senhora, uma mãe, para massagear os pés dele, para ele. Isso é comum na Índia, massagear os pés do mestre para ele ficar mais tranquilo e dormir. E aí ela chegou, o Guruji estava sentado no canto olhando e ela chegou com um óleo de massagem, toda devota e dócil, passou óleo e começou a massagear os pés dele. E o Gurudev falou, deitado, mãe, isso é devoção ao Guru? Aqui no Ashram, passando massagem, fazendo massagem com óleo no meu pé? E na sua casa, brigando com seu marido, tornando o seu lar um inferno? Você acha que é esse óleo no meu pé que vai me fazer feliz? Eu não sei se ela continuou fazendo massagem depois disso. Mas ídolo ideal. O mesmo Gurudev, o Guruji via que, às vezes, o Gurudev falava, ah, elas estão vindo para cá, eu vou fingir que eu estou dormindo. E aí ele ficava lá, fingindo que estava dormindo, e ele falava para o Guruji, olha o que acontece. E aí as duas iam massagear a perna do Gurudev. Então, como ele estava de lado, só tinha uma perna para massagear. Aí as duas começavam a massagear, só que uma queria massagear um pedaço maior do que a outra. Então, com a mão na perna do Gurudev, elas começavam a se cotovelar uma com a outra. Vai, tipo, brigando, vai mais pra lá, vai. E o Guruji só em silêncio observando. Aí o Gurudev, quando ele queria que elas fossem embora, ele fingia que ele roncava. Então ele fazia um ronco. E elas iam embora. Ele falava, essa é a devoção. Brigando em cima da minha perna. Essa é a devoção. Por quê? Porque é só o princípio do ídolo. E esqueceu do princípio do ideal. Ídolo e ideal. Um outro grande santo chamado Sai Baba, porque o Sai Baba, para aqueles que não sabem, ele era um santo e ele tinha o poder de manifestar coisas. Então ele mexia a mão, saía um relógio, ele mexia a mão, saía um colar, saía uma joia, saía isso. Claro, ele tinha o poder, mas a maioria das pessoas que iam lá estavam olhando o quê? Milagres, manifestações. E é onde ele falou para as pessoas: vocês estão aqui rindo do meu lado e recebendo presentes e daqui a pouco esse corpo vai embora. E aí vocês todos vão chorar e se arrepender porque falar: Deus estava aqui junto comigo o tempo inteiro e a gente ficou olhando para os brinquedos que ele oferecia e a gente esqueceu. Então, o que ele estava falando? Dentro dessa forma, desse ídolo, existe esse ideal divino. Só que você esquece. Então, o Guruji, quando ele veio aqui, ele deu um outro exemplo. Porque, então, ídolo é a forma e o ideal é o princípio divino. Ídolo é a forma e o ideal são os ensinamentos. O guru vive nos ensinamentos. Esse princípio divino, ele está vivo nos ensinamentos. Então, quando você lê um livro de um guru, esse princípio divino está vivo naquele livro. Qual é a sua atitude ao receber esses ensinamentos, ao estudar? Seja a Bíblia, ou seja um livro do Guruji, ou seja um ensinamento. Como isso
reverbera no seu coração, na sua mente, ou como você transforma ou se esforça para fazer isso acontecer na sua vida. Não sei se vocês lembram, mas ele falou que na Índia antes, aqui no Brasil também, tem as calhas para correr água e na ponta desse cano, na saída, tem umas formas. Então, a forma de um tigre, a forma de uma vaca. Então, as crianças vão na chuva e olham a água descendo do telhado pelo esse cano, e aí tem uma vaca de boca aberta, e aí eles falam: tá saindo água da vaca, tá saindo água do tigre. As crianças falam isso, mas os adultos sabem que é água da chuva. Então, se a gente considera que os ensinamentos vêm de uma inteligência humana, alguém que está pensando, e nós somos as crianças olhando pela água da chuva saindo pela boca de uma forma. Princípio divino manifestado nesses ensinamentos. Isso é conectar. Sim, tem uma forma, o ídolo, mas eu não posso esquecer desse ideal. Isso está claro? O que mais a gente pode entender com esse ídolo ideal? Nos 10 mandamentos, um deles é: você não deve adorar o quê? Outros deuses ou ídolos. E as pessoas levam a sério. Então, tem caminhos que não permitem nenhum tipo de ídolo, nenhuma imagem. Mas será que é essa a compreensão mais profunda disso? Ou isso é só a tradução ou a compreensão literal desse ensinamento? Nas nossas vidas, o que significa não adorar ídolos? Dentro dessa forma física, que são os ídolos, tem o ideal. Então, o que significa você adorar ídolos e por que isso é pecado? Se você se relaciona só com o mundo de nomes e formas e esquece o princípio divino por trás desses nomes e formas, você só está adorando forma, ídolo, idolatria. E por que isso é um pecado? Porque isso te leva para a ignorância. Pecado em sânscrito é papa. E significa que é tudo aquilo que te faz cair. E por que adorar só a forma e nome te faz cair? Porque essas formas mudam. Essas formas vêm e vão. E se essa é a minha única maneira de me relacionar, essa é a minha única fonte de amor ou de segurança, o que vai acontecer? Quando essa forma mudar, eu vou cair. E é por essa idolatria que todo o meu sofrimento é gerado na vida. Por quê? Eu sou apegado ao quê? Ao nome e à forma ou ao princípio divino por trás do nome e forma? Ao nome e à forma. Eu sou apegado ao meu nome e forma. Eu sou apegado ao nome e forma do meu filho, do meu neto, do meu cachorro, do meu marido, da minha esposa, tudo. Esse apego e esse sofrimento originário do apego vem da idolatria, nessa perspectiva, porque eu estou adorando só ídolos. E esse adorar ídolos vai trazer sofrimento. E sofrimento é um pecado, porque é ignorância. Se eu tivesse a capacidade de perceber essa outra parte, o ideal por trás do ídolo, em toda parte, eu ia me apegar a quê? Se eu percebo Deus em toda parte, se eu percebo Deus num gato que acabou de passar aqui, se eu percebo Deus em vocês, se eu percebo Deus em mim, onde ia estar o apego? Onde ia estar eu amo esse, eu odeio esse? Se toda essa presença divina, esse é o ideal. E é por isso que é dito nesses mandamentos: não fica adorando o ídolo. E não adianta nada você não ter uma imagem na sua casa, mas você continuar só enxergando imagem para onde você vai, em toda parte. Porque a gente continua infringindo esse mandamento.
Esse é o aspecto mais importante desse ídolo ideal. Como eu enxergo o mundo, como eu vivo no mundo, como eu me relaciono com o mundo. E é isso que a gente está tentando alcançar, a gente está tentando chegar com a prática de meditação. A prática da meditação está tirando a gente da idolatria, do adorar ídolo, tirando a gente do nome da forma e levando a gente para o ideal por trás dessa forma. Não é abandonar a forma, mas é aceitar que por trás dessa forma tem esse princípio divino. E ele é a nossa salvação. Não adorar ídolos significa deixa sua consciência corporal de lado. Adora o divino. Não é teoria, isso tem que ser prática para todos nós. E é isso que é chamado Kriya Yoga. Kriya é Kri, que significa chamado oral logo de segunda-feira, no primeiro encontro de volta, ação. Criação, vem do mesma raiz sânscrita de karma. Então, Kri é fazer. E Ya é o divino, por trás das ações. Então, Kri é toda a minha parte extrovertida. Kri é o meu uso dos sentidos e dos chakras, corpo e mente no mundo. Kri é nome e forma. E Ya, a divindade por trás desse nome e forma. E o que é yoga? União. Então, o que é Kriya Yoga? É o ato de, a arte de você viver o tempo inteiro percebendo essa união. Não é só fechar o olho e fazer sua meditação de 8, 10 horas por dia que todos vocês fazem. Mas é abrir os olhos depois dessas 8 horas. Quanto sobrou? Quantas horas sobraram? 14? Então, essas outras 14 horas percebendo Kri e Ya. Isso é yoga. Mas aí sonha com o divino também. Não, mas quem medita 8 horas por dia não precisa dormir 8 horas. Deve dormir umas 2, 3. E isso é viver essencialmente a nossa prática. Juntar os dois, ídolo e ideal. Leia, mas se esforce para praticar. Ama o seu mestre, o seu guru, mas não esquece do ideal que ele está representando. Quantas vezes o Guruji dá bronca em todo mundo? Vocês acham que ficar correndo atrás de mim o tempo inteiro vai adiantar alguma coisa? No final da Kumbh Mela, no dia que ele estava indo embora do acampamento, ele estava indo embora bem na hora da meditação. Então eu acordei mais cedo, meditei e aí saí para falar tchau para ele. E nisso tinha umas 50, 60 pessoas de pé lá. A maioria eram mães, as mulheres, porque elas têm mais esse aspecto devocional, mais apego à forma também. E aí elas todas esperando, ansiosas, esse pessoal todo esperando ansioso em frente ao carro onde ele ia sair. E aí apareceu ele. E aí, quando ele estava entrando no carro, ele virou e falou assim: Vocês ainda têm a coragem de pensar que isso é devoção? No horário da meditação, onde vocês podiam estar de olho fechado, sentindo a presença de Deus, vocês estão sem meditar, que é a única coisa que eu peço para vocês o tempo inteiro, em todas as minhas palestras, em tudo, e estão aqui perdendo seu tempo olhando para uma forma. É dessa maneira que vocês agradam o seu guru? Entrou no carro, fechou a porta e foi embora. Despedida. Mas é verdade.
Até quando? É isso que ele quer dizer. Até quando a gente vai andar de olhos fechados e ficar, tropeça, cai para lá. Ai, me machuquei. Levanta, ai, me machuquei de novo. Esse é o convite para a gente despertar. Trazer esses dois juntos, ídolo com ideal. Mas o principal é o ideal. O ideal que esse ídolo representa. Uma outra coisa que me veio na cabeça. Ele falou por 2 segundos e eu fico falando sem parar. O que significa buscar o ideal nas pessoas? Esquece o negativo. Esquece o lado ruim. Esquece o lado obscuro das pessoas e se esforça para encontrar o positivo. Mesmo se você tiver que cavar bem fundo para achar ou desenterrar alguma coisa, todos têm esses dois aspectos. Não existe nenhum ser nesse mundo que não tenha esses dois, o bom e o ruim. Senão, no domingo, a fila das cadeias não ia estar cheia das mães lá. As pessoas podem falar, nossa, esse é um assassino terrível, essa pessoa fez... Mas aquela mãe está lá, ela fala, é o meu filhinho que tem isso e tem aquilo, ela enxerga. Não é ignorar, mas para onde está a nossa mente? Negativo, crítica, falhas, defeitos dos outros ou positividade, ou algo de bom, ou algo positivo, ou algo que essa pessoa. É um treino também. Para onde você quer fluir? A gente fala, eu quero ter paz na vida, eu quero sentir amor, eu quero ser feliz, mas aí quando eu olho para o outro, eu falo, você fez isso, você fez aquilo, isso é errado. É o contrário, é um cabo de guerra. Então, é uma atitude a se viver. Ídolo ideal. São só algumas sugestões, mas que a gente possa refletir um pouco mais nisso. E isso é aplicável nas nossas vidas o tempo inteiro. No nosso caminho espiritual, na nossa vida em família, no nosso trabalho, em qualquer lugar. Sempre esses dois. Ídolo ideal. Qual é a minha meta? O que eu quero perceber? Como eu quero viver? Como eu quero olhar e enxergar o mundo e experienciar o mundo. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Alguém escreveu algo? Mas o questionamento é ruim. Hum? Você disseram isso, mas o questionamento é ruim. O questionamento não é ruim, desde que a intenção dele seja para crescer e aprender. Mas tem muitos questionamentos que são como uma fonte de crítica, ou uma fonte de demonstrar superioridade, ou de demonstrar incredulidade, ou como uma forma de ir contra essa algo que foi apresentado ou proposto. Esse questionamento, quando envolve esse ego, é completamente nocivo, porque ele nos afasta. Mas o questionamento de sinceridade de querer aprender, de sinceridade de querer mudar e de entender, esse é positivo. Então depende da nossa atitude. Uma vez chegou uma pessoa, ele era sábio, teoricamente, ele era um erudito, ele sabia todas as escrituras. Duas histórias agora me vieram na cabeça. Então essa pessoa que era um erudito, ele queria encontrar um sábio, esse sábio da Índia. E na Índia, esses monges, esses seres iluminados, eles, cada um tinha um estilo de vida. E esse, ele era muito grande. E ele era muito, muito rígido. Ríspido, mal educado, xingava. Ele era um negócio... Na Índia isso é aceitável. Então as pessoas faziam fila e ele ficava deitado na cama dele de costas para a porta do quarto.
E as pessoas sentavam e se ajoelhavam e falavam, mestre, me abençoa. Ele falava, sai daqui, seu verme. E aí as pessoas saíam felizes ainda. Ele me abençoou. E aí, esse mestre, que era temível, esse erudito falou, eu preciso fazer umas perguntas para ele. E ele levou um Yogacharya da Kriya Yoga, que era menino ainda, vamos lá no ashram desse mestre. E esse menino já falou, será que eu devo ir ou não? E aí chegaram lá no ashram, esse erudito, claro, com um ego até o topo da cabeça, porque ele queria mostrar que ele sabia. E aí chegou lá, quando o carro parou, ele desceu, esse guru, ele estava numa rede, balançando igual uma criança. Quando ele viu esse carro chegar, ele desceu da rede e entrou dentro do quarto. Entrou pro ashram. E esse erudito já se sentiu desrespeitado. E aí chegou para um atendente e falou assim, vai lá e avisa o guru que eu cheguei. E esse atendente falou, você está louco? Você acha que eu vou lá e bater na porta dele para ele sair, que tem alguém esperando? Se você quiser, espera ele sair uma hora. Ele falou, eu vou esperar. Já meio machucado. E aí depois de talvez uma hora esperando, o guru saiu. E passou pelos dois sem olhar. Como se não existisse. De novo deitou na rede. Balançando, nem olhou para ninguém. E aí esse senhor sábio ficou inconformado. E aí chegou lá meio bufando perto da rede, falou, eu vim aqui porque eu queria discutir umas coisas de escritura com você. E começou a falar de um tom um pouquinho mais arrogante sobre alguns versos. Sem olhar, esse guru estava balançando, ele fechou um braço. E numa vez que ele voltou da rede, só foi um murro na cara desse. Ele caiu no chão, estatelado. O Yogacharya que estava junto com ele, que era menino, começou a tremer a perna dele. Falou, meu Deus, se ele me der uma dessa, eu morro. Ele saiu correndo do ashram. E aí o guru parou a rede e falou assim, você acha que com esse seu conhecimento teórico, essa sua arrogância, essa sua hipocrisia, esse seu ego, você deveria pôr o pé aqui para vir aqui me atrapalhar? Some daqui. Foi embora. Eu até esqueci a outra história. Acho que era melhor. Como a gente vive. Questionamento. O outro mestre realizado. E chegou uma outra pessoa que era muito teórica, espiritual. Falou, mestre, eu vim aqui para te perguntar algumas coisas. E aí esse guru falou, se você veio aqui para comparar sabedoria comigo, pode se considerar vitorioso, eu não sei nada. Se você veio aqui para mostrar para os outros que estão aqui que você sabe as escrituras e você é conhecedor, não precisa, porque eu já estou falando para todos. Você é muito sábio. Mas, se você veio aqui com um desejo sincero de saber e suas perguntas são para conhecer ou para aprender e para crescer, eu posso tentar te ajudar. Na frente de todo mundo. Ele se ajoelhou e falou: desculpa, eu tinha vindo aqui com o meu ego para te mostrar que eu sabia e para que as pessoas me admirassem. Então, o questionamento é bom quando é sincero e tem esse intuito. Eu quero aprender. Mas o questionamento para mostrar superioridade, para criticar, para colocar alguém para baixo, não deve ser feito, não deveria. Ok? Vamos fechar os olhos, por favor. Observa a sua respiração. Ela nos conecta. Ela nos une. Esse nome, essa forma
que nós consideramos como eu, está sempre junto com esse princípio divino, com a alma, com o poder que faz essa vida acontecer. Essa respiração une esses dois, o ídolo e o ideal. Nossa vida não é uma vida isolada, uma vida separada, mas é uma vida integrada. Jesus disse: quem tem olhos, que veja. Nós recebemos esse convite para abrir os olhos para a realidade, para transformar nossas vidas em vidas ideais, exemplares, inspiradoras, permitindo que esse fluxo divino, esse princípio divino, possa fluir, se manifestando em nossas palavras, pensamentos e ações. Tudo depende da nossa vontade, da nossa atitude. Quanto a gente não recebe, quanto a gente já não recebeu, mas quanto a gente aplicou? E qual foi nossa transformação até hoje? Segue na respiração. É você que respira. É o divino em você. Vive com a forma, se relaciona com a forma, mas não esquece do sem forma. A sua busca está no sem forma. Inale bem lenta, longa e profundamente. Segura, inclina o seu corpo. Exale. Respiração normal, consciente. Ó Deus, ó Mestres, me abençoe para que eu possa perceber ou entender essa vida de verdade. Até hoje eu vivi para fora, buscando segurança, felicidade, buscando a sua presença na forma, que sempre muda, que sempre nasce e morre, que sempre vai e vem. E com isso, minha vida é sempre formada por altos e baixos, por sorrir e chorar. Eu quero alcançar esse outro estado de amor incondicional, de felicidade incessante, de paz eterna. Enquanto os nomes e formas vão e vêm e mudam, me ensina a viver nesse estado imutável de bem-aventurança. Ó Mestre, foi para isso que eu fui convidado e aceitei. E eu me inclino para que você cuide do meu caminho. Purifica minha vida. Ó Mãe Divina, eu sou a sua criança, suja, de tanto brincar nesse mundo. Me limpa, me purifica, me carrega no seu colo. Inala lenta, longa e profundamente. Segura. Senta devagar. Exale.
Respiração normal e consciente. Observa. Esse princípio divino jamais te abandona. Todos os mestres, todos os seres de luz de todas as épocas, todos os caminhos, sempre falam desse mesmo princípio. Sempre nos guiam para esse mesmo princípio. E ele está em você agora. Aceita. Lembra dele. Inale lenta, longa e profundamente, com amor. Exale lenta, longa e profundamente, mais amor. Inale, exale lenta, longa e profundamente. Inale, exale lenta, longa e profundamente. Mais uma inalação com amor. Exale longa e profundamente. Mais amor. Inale. Exale. Inale. Longa e profundamente. Segura a sua respiração. Concentra. Exale. Respiração normal, consciente. Leva a sua cabeça, sua atenção para dentro da cabeça. Observe esse espaço interior. Das sobrancelhas para baixo, são os nomes e formas. É o ídolo. Das sobrancelhas para cima, é o divino, o ideal. Conecta com o ideal da sua vida. E medita em silêncio. Tenta. Respiração normal, consciente. Essa vida é linda. Essa vida é divina. Nós precisamos aprender a enxergar essa beleza e essa divindade o tempo inteiro. Todas essas formas, todos esses nomes são essa presença de Deus, única, nos convidando para essa percepção. Orando a Deus, orando aos gurus, para que abençoe nossas vidas com mais desejo, com mais determinação, para alcançar essa meta de que todos os mestres, todas as escrituras falam,
Nós nascemos para isso e vivemos para isso. Nós temos um caminho para isso, nós temos um guia para isso. Por que não aproveitar com sinceridade? Vive, faz tudo o que deve ser feito na vida, mas convida esse princípio divino para a sua vida. Aceita-o. Agradecendo a presença de todos, tentando perceber essa presença divina por trás desses nomes e formas. Eu me curvo a todos com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos.